quero, antes de entrar na palavra, quero dar sequência naquilo que comecei a semana passada. Eu falei sobre Jesus, a nossa satisfação. Um dos pontos, falei em 3 pontos. E o terceiro ponto fala que Jesus é a nossa satisfação, Ele é o pão da vida. Foi um dos pontos abordados. E eu quero continuar falando sobre isso. Eu tenho um tema aqui que eu coloquei como: qual o valor do pão? Qual o valor? Quem sabe o valor do pão? Qual que é o valor do pão? O pão natural, vamos ver o pão natural hoje. Quanto que é o valor do pão hoje? Depende da padaria, depende do mercado, né? Mas varia quanto assim o valor de cada pãozinho? Quanto? Lá no... Que bairro lá? Quantos centavos lá? Olha lá. Que mais, gente? Onde? Quanto? 10 a 20 reais? Meu Deus. Queridos, mas não é esse pão que eu quero falar nessa manhã, né? Mas eu quero falar, antes de entrar na palavra, as células é a visão de pastoreamento, é um estudo que nós temos toda semana, que a gente vai ter agora a semana confraternização. E eu sei que nós não temos tanto tempo, mas eu anotei aqui para fazer, eu quero ser bem específico e sensível nesse aqui ao que Deus está pedindo para fazer. E eu quero a participação de alguns de vocês aqui. Bem rapidamente, quero 3 pessoas bem rápidas que vêm aqui para falar pelo menos uma frase que Deus falou com você na célula nessa semana. Aí, pastor, eu vou falar, não importa, se você está com o teu caderno e você anotou alguma coisa, pode ler. Mas eu quero só 3 pessoas que vêm aqui só para falar. 3 frases dessa semana que você anotou da lâmina, assim. Bom dia, igreja. O que eu anotei, né, na ministração, que me chamou a atenção, foi que a edificação, ela não tem uma diferença externa. O visual dela, as casas foram construídas. A grande diferença está no interior, né, de como ela foi construída. Então, hoje, nós não podemos olhar para as nossas vidas de uma forma externa, né, mas sim, a gente está buscando aquilo que está dentro de cada um, né. Se nós somos templos, a diferença está na gente. E é esse, como foi falado hoje, sobre a rocha, sobre a firmeza e a quem glorificar. Então, isso que me chamou a atenção. A edificação, a diferença está mesmo no alicerce e na rocha, e não naquilo que a gente vê por fora. Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. O que me chamou a atenção nessa semana, além da edificação na rocha, é principalmente quando diz: ouvir é muito importante, pois gera fé, mas a palavra, depois de ouvida, precisa ser praticada. E tanto que o louvor que eu escolhi na célula por você, o quanto que o louvor fala, não adianta estou falando para mim, porque eu sempre digo na célula, o meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. Não adianta eu ler, ouvir, falar, se eu não praticar. A prática é o principal objetivo dessa semana que me tocou. Amém. Amém. Quem vem? Isso, vem cá. Bom dia, igreja. O que nós conversamos um pouquinho na célula foi sobre essa dificuldade, muitas vezes, de nós sermos completamente obedientes à palavra, né? E aí, uma das coisas que a gente abordou foi que a comparação, ela precisa ser comigo mesma, né? Às vezes a gente olha, pastora, nossa, eu não vou conseguir ser que nem a pastora, não vou conseguir alcançar a obediência da pastora, ou não vou conseguir alcançar a obediência da Michele, eu estou tão aquém, né? Mas, na verdade, nós temos que olhar para nós mesmos, né? Até aqui. Como que foi a minha vida até aqui? O quanto eu evoluí, o quanto eu permiti que o Espírito Santo trabalhasse na minha vida, né? Então, quando a gente se compara com a outra pessoa, a frustração ela vem, a gente muitas vezes desiste e abandona tudo, né? Mas eu comigo mesma, qual tem sido a mudança na minha vida? Porque daí a gente olha para Cristo e aquilo que Cristo fez na nossa vida e não na vida da outra pessoa. Amém. Amém, obrigado. Glória a Deus. Vamos aplaudir, amém, queridos?
Os corajosos. Aleluia. A Josi salvou todo mundo, Deus está escolhendo aqui. Queridos, como é precioso. O que eles compartilharam aqui é aquilo que nas células são compartilhados, como traz crescimento. Quem já foi abençoado? Só deles falarem aqui, amém? Agora imagina você ficar ali 1h30 numa célula onde tem louvor, um quebra-gelo. Então, é a visão da casa, é a visão que nós temos de compartilhar, de crescer juntos, amém, queridos? E a palavra de Deus é o firme fundamento, amém? Glória a Deus. E nessa manhã o Senhor já tem falado conosco, que eu quero falar sobre isso, qual o valor do pão para nós. Porque tem a ver com isso, o próprio Jesus falou, eu sou o pão da vida. O texto que nós lemos semana passada, diz respeito que Jesus respondeu, olha, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ir até ele, experimentar dele, viver com ele, queridos. Então é aquilo que o Nunes falou, não adianta também eu ficar lendo, falar, e eu não viver aquilo que tem. Jesus é o pão da vida e nós vamos nos alimentar, e nos alimentando dele todo o tempo, a mesma forma que nós fazemos as nossas refeições para o nosso corpo natural, nós vamos nos alimentar para fortalecer, para estar animado, amém, que desanimar assim, a nossa vida espiritual precisa ter um alimento diário com Jesus, precisa ele ser o nosso pão, amém, queridos, a cada dia, a cada momento, e nessa manhã também, para refrescar o teu coração e ver o que Deus está falando, o que Deus está trazendo para a igreja. Eu anotei só alguns pontos principais, dizendo aqui, uma das palavras que vieram, fala que Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Senhor da igreja, Ele está aqui, Ele deu as chaves à igreja, pois uma outra palavra diz, Ele é poderoso, e Ele é tão poderoso, Ele faz todas as coisas, mas a palavra dEle para nós diz assim, olha, então levanta e anda, toma a tua posição, faz algo nessa hora, que vai mover o coração de Deus, porque desculpas tem. Aquele homem para Jesus deu desculpas, né? Falando, Senhor, olha, eu estou aqui, toda vez eu venho, mas antes que as águas sejam agitadas, vem um outro e pula na minha frente, tá? E Jesus falou, você crê? E Jesus falou, pega a tua maca agora e anda. Querido, Jesus está falando conosco nessa manhã também. Que não precisa de ver os outros, se alguém vai agitar, se alguém, era algo que... era algo que se falava naquela época, né? Que um anjo vinha, agitava, a gente não sabe pormenores, se de fato acontecia, né? É algo que eles tinham como isso ali. Mas Jesus, ele apareceu especialmente para esse homem, falou para ele, você está esperando algo? Eu sou. Queridos, muitas vezes nós esperamos dos outros, e Jesus está se apresentando para nós, falou, você quer, pede direto na fonte, eu sou a fonte. Amém, queridos? Estão comigo ou não, gente? Amém? E Ele está aqui nessa manhã. Amém, queridos? Depois, uma outra palavra dizendo do Salmo, Jesus, Ele é poderoso, Ele é aquele, então nós precisamos entender e realmente buscar a beleza que há no Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade, amém, queridos? A beleza do Senhor se chama santidade, Ele é santo, Ele é puro, e nós vamos adorá-lo nesta hora. E dentro deste tema, queridos, envolvendo também um dos cantos que nós falamos, acho que foi cantado domingo passado também, ele diz sobre o lugar. Há um lugar separado para nós, um lugar na mesa do banquete. Há uma mesa preparada para nós. Por isso que nessa manhã, esse tema que eu tenho colocado é, qual é o valor do pão para nós, queridos? Qual é o valor do pão? Porque o pão tem sido dado para cada um de nós por inteiro, sim ou não? Quem é esse pão, queridos? Jesus afirmou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se você comer do pão, você nunca mais vai ter fome. E eu quero ler um texto para vocês, que o Senhor falou muito comigo enquanto eu estava lendo. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, do verso 21 a 28. Mateus 15, 21 a 28. Eu quero ler mais para baixo ali depois, o mesmo texto, a mesma história, o mesmo momento que aconteceu com Jesus, mas segundo Marcos relatou. Então depois nós vamos ler um pouquinho sobre Marcos, capítulo 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, Marcos 7, 24, mas o primeiro texto que eu vou ler com vocês é Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28. Amém? Todos acharam? Se você não achou, pode acompanhar aqui, né? Verso 21. Então Jesus, ele deixou a Galileia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava, veio a ele suplicando, Senhor,
filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Então Jesus disse à mulher: eu fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: olha, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros, eles comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. O seu pedido, ele será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Queridos, que palavra tremenda, mas traz uma responsabilidade, algo enquanto eu estudava, algo para a minha vida e para a tua vida, de uma responsabilidade também de entender quem nós somos. Qual é o nosso contexto também na história, queridos? A Bíblia fala que, como Jesus, ele é o pão da vida. Então, qual que é o valor do pão para nós? Qual é o valor de Jesus para nós hoje? Qual é o valor que Jesus tem para você hoje, para a minha vida e para a tua vida? Qual é o valor que ele tem para nós? Nós temos valorizado, querido, o pão que nós temos. Ele é o nosso alimento diário. Espiritualmente falando, ele é o nosso alimento. Ele é o nosso porto seguro. Ele é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos guarda. E a palavra de Deus fala: se o Senhor não guardar a casa, não guardar a cidade, em vão vai vigiar os sentinelas. Se o Senhor não estiver aqui, querido, nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes dEle. E esse contexto, querido, se a gente olhar para essa mulher cananeia, ó, né? Uns falam cananeia, outra parte é Ciro Fenícia. O Senhor me faz reportar ao livro de João, capítulo 1, verso 11, onde a palavra do Senhor nos diz. Eu quero fazer uns paralelos aqui junto com isso, mas tem tudo a ver com esse sentido. A palavra de Deus em João capítulo 1, verso 11 diz, olha, que o Senhor, ele veio para o seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Queridos, nós estamos totalmente ligados nesse ponto. O Senhor não veio para nós, sim ou não? Ele não veio para nós, ele veio para o judeu. Jesus é um judeu. Ele veio para o seu povo, a Bíblia fala que ele veio para os judeus, mas eles não receberam, o rejeitaram, né? Ele veio para o seu próprio povo e eles rejeitaram, mas todos que creram nele, o aceitaram, ele deu o direito de se tornar filhos dele. E hoje, queridos, hoje, tratando no momento que nós vivemos, hoje nós estamos aqui reunidos porque nos foi dado um direito nele. Hoje Jesus, ele vem a nós, por quê? Porque um povo rejeitou, e ele abriu um espaço para todos aqueles que o recebem, creem nele, o recebem, ele dá direito de ser chamado filho dele, seus filhos. Então qual é este valor para nós? Qual é este valor de pertencimento, da gente ter saído num lugar de lama, de escuridão, de pecado, para ser aceito na sua família, porque nós não éramos dignos, não somos, mas ele abriu um espaço, para que todo aquele que crê em Jesus tenha a vida eterna. E nesse texto, para você entender, vai pensando e vai olhando para esse texto que nós lemos. Querido, os judeus, era o povo pelo qual Jesus veio e eles rejeitaram. Agora, essa mulher que fazia parte da Cananeia, Ciro Fenícia, era um termo usado na época, quando fala da Ciro Fenícia ou Cananeia, era um termo usado para definir alguém que não era judeu. Alguém que não era da família, era um gentio, alguém que estava fora do povo. Tanto que na conversa Jesus falou, olha, o Filho do Homem, ele veio para o seu povo. Falou para a mulher. E de fato, Jesus andava, ele estava ali, ele veio para os seus. É muito importante entendermos isso. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, o rejeitaram. E aqui nós vemos uma mãe desesperada. Uma mãe que chegou diante de Jesus desesperada, porque a sua filha estava atormentada por demônios. E essa mulher reconheceu, queridos, ela sabia, porque para nós pode ser algo, mas para o povo, lá é muito claro isso para eles.
ela sabia, ela reconhecia que ela não tinha direito de primazia de estar com Jesus. Ela sabia que ela não era uma judia, que ela não era do povo de Deus. Então, ela entendia, mas ela estava desesperada. E a Bíblia fala que ela reconhecia que ela não tinha prioridade, mas ela cria que apenas uma pequena parte de Jesus sobre a vida dela seria o suficiente para curar e restaurar toda a sua vida, mesmo não fazendo parte. E quando eu estava estudando sobre isso, vendo, o Senhor me fez lembrar de Mateus capítulo 17, 20. Lembra dessa pequena, porque a gente quer, embora eu quero que você preste atenção nisso, querido, quando é nos dado o Senhor Jesus, não é dado por porções pequenas, o Senhor é o pão vivo, o Senhor Ele é nos dado por inteiro, amém, gente? Nós temos direito nele, porque foi nos dado. Agora, para essa mulher, ela entendia que o pão vivo não era para ela. Ela reconhecia isso, e Mateus 17, 20, quando Jesus fala de algo que talvez para nós são coisas tão pequenas, fagulhas assim, mas olha o que ele diz, porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus, eu lhes digo a verdade, se vocês tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria, nada seria impossível para vocês. Jesus conversando com os discípulos, diante de uma situação, ele falou, se vocês entendessem que comigo, algo pequeno, se vocês tivessem uma fé, crescem em mim, e exercessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes que existe, e se torna realmente tremendo. Jesus falou, vocês diriam a esse monte, sai daqui e vai para lá. Queridos, Deus nos deu por completo, mas se nós experimentássemos apenas um pouquinho dele, coisas maravilhosas estariam. O que falta em nós, queridos, é crermos na palavra e vivermos aquilo da palavra. Quando você entende isso e compreende, queridos? O nosso coração precisa de constantemente pedir, Senhor, me perdoa. Porque eu tenho sido tão assim, diariamente, tem coisas que eu faço e eu não creio, eu não vivo. Talvez as coisas do meu dia a dia sufocam e tomam conta. Eu penso em trabalhar, eu penso em cumprir horário, eu penso em ganhar dinheiro para pagar as contas, tal, mas eu esqueço daquele que é o supridor. Eu não preciso do dinheiro, eu não preciso daquelas coisas. Se eu estou firmado no Senhor, o Senhor vai fazer por quê, queridos? Porque o meu trabalho não vai ser um peso. Eu vou ser levado naquele lugar para trabalhar por amor, porque o Senhor me colocou e ali eu tenho uma missão de abençoar vidas. E automaticamente, querido, o Senhor vai abençoar aquela empresa, vai abençoar as pessoas e o sustento dele vai vir por meio das pessoas. Mas o Senhor é aquele que é o Criador. Se não vem pela empresa, querido, o Senhor vai criar meios que vai abençoar a tua vida. Porque o Criador, o que é? O que o Criador faz? Ele pega do nada e cria algo. Ele não precisa de algo. Nós precisamos, querido. E principalmente, presta atenção, o Brasil principalmente, nós fomos ensinados, toda a cultura do Brasil foi ensinado de uma certa forma, e o Brasil é um país muito místico, que ele precisa de ter alguma coisa para se pontuar, ou alguma fitinha, ou alguma coisinha, tem que pegar alguma coisa tem que ter, gente. E para nós que conhecemos ao Senhor Jesus, não precisa de fitinha, não precisa de nada, queridos. Nós precisamos da fé. A fé são coisas invisíveis. É aquilo que eu creio, não aquilo que eu estou vendo. E muitas vezes nós queremos, se alguém fizesse isso, eu vou pedir um sinal, entendeu? Queridos, não estou falando isso, tem sinais que às vezes nós pedimos porque é nós com Deus. Mas tem pessoa que pede sinal demais. E tem gente que fala assim, não, porque eu pedi um sinal, daí abriu, daí eu entrei lá naquele emprego. Passa uma semana, 2 meses, eu saí de lá, por quê? Porque eu vi que não era de Deus. Espera aí, então Deus é mentiroso? Queridos, nós vamos entender que a mentira está algo no nosso coração, e muitas vezes o diabo está enganando. Ele é o pai da mentira. E nós vamos entender muitas vezes que a gente precisa buscar o Senhor, e não ficar fazendo provinha com o Senhor, né? E a Bíblia fala que nós não devemos colocar Deus à prova. Nós vamos realmente reconhecer, Senhor, estamos aqui, tem coisas que nós não entendemos, mas nós submetemos a nossa vida, o nosso olhar continua estando em Ti, Senhor. Eu continuo olhando para Ti, amém, queridos? E nessa manhã o Senhor quer que nós continuamos olhando para Ele. Por isso que é importante esse tema, qual é o valor que o pão tem para mim? Qual é o valor? Porque, queridos, a gente olha para esta mulher e vê o valor que ela percebeu do pão não sendo do povo.
É uma sírio-fenícia. Jesus nem deu muita atenção para ela aqui. Fala que Jesus, ela perguntou e Jesus ainda ficou calado, né? Continuou seguindo. E os discípulos, queridos, o que acontece? Os discípulos chegaram para Jesus. Manda essa mulher embora. Ela está gritando atrás de nós o tempo todo. E ela continuou gritando. Porque quem quer a bênção, queridos? Quem entende quem é o pão, mesmo não sendo, falou, eu quero, eu desejo, eu preciso. Porque ela viu em Jesus o único que poderia curar a sua filha, o único que poderia tocar a sua casa. Queridos, para nós precisa ter um desespero para saber que é só Ele que pode curar, só Ele pode mover, só Ele pode fazer, mas ninguém. E nós precisamos todos os dias, querido instante, guardar o nosso coração, e de repente tem coisas que a gente precisa chegar diante de Deus, Deus me perdoe, porque eu não confiei no Senhor. Eu fiz da minha própria maneira. E quantos aqui, perdão a palavra, mas já se estreparam assim por fazer da tua maneira? Só uma vez você fez isso. Quem já fez mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Misericórdia, gente. Mas quando a gente tem um coração grato ao Senhor e arrependido, se volta para Ele, o Senhor nos perdoa. E o Senhor faz realmente vir um renovo sobre nós. Amém, gente? Quando há um coração que se volta para Ele. Agora é interessante, queridos. A gente percebe na Bíblia que é relatado muitas histórias, muitas não são relatadas. O próprio apóstolo João, ele diz, no final de do que ele escreve, ele diz assim, olha, Jesus fez mais tantas coisas, Ele realizou tantos milagres, tanto que se ajuntarem os livros do mundo todo não caberia o que Jesus fez. Mas aquilo que está revelado, está escrito, é para nós, é para o nosso crescimento. É para o nosso ensino. E essa mulher, queridos, ela está aqui porque, presta atenção, queridos, essa mulher tocou Jesus. Tem aquela mulher do fluxo de sangue que tocou lá para ser curada, né? Nesse fato é que essa mulher não tocou Jesus no sentido físico, mas ela tocou pela sua vida, pela sua insistência e pela sua fé, pelo seu coração. E agora presta atenção, não sendo do povo de Deus. Jesus veio para os seus não receberam, os discípulos sabiam, Jesus está gritando, manda embora, não é nem dos nossos, mas ela continua insistindo. Jesus foi tocado, ele ficou impressionado com a coragem e a fé da mulher, e alguns detalhes não tem ali em Mateus, eu quero ler em Marcos para vocês, Marcos capítulo 7, verso 24, Marcos 7, 24, quero ler bem rapidinho aqui, por causa do nosso tempo. Marcos 7, 24 diz assim: então Jesus deixou a Galileia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter o segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele, veio e caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro, e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, da Síria, Jesus lhe disse: primeiro deve-se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros, debaixo da mesa, eles comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Queridos, nesse texto diz, eu anotei aqui, quando ela soube que Jesus estava por perto, ela não hesitou. Ela falou: está aí alguém que eu ouvi falar, não é do meu povo, não faz parte do meu, mas eu preciso de um milagre para minha casa e só Ele pode fazer. A Bíblia fala que ela tinha ouvido falar dele e caiu aos seus pés. Queridos, quando nós vamos quebrantados diante da presença do Senhor, isso toca o coração de Jesus. O que pode tocar é um coração quebrantado e contrito diante dele. E não era do povo. Essa mulher tinha ouvido falar de Jesus. Quando eu e você ouvimos, quando você ouviu falar de Jesus, querido? Quando alguém ministrou Jesus sobre a sua vida, você lembra desse dia? Você lembra mais ou menos do momento? Porque nós não éramos povo, querido. Lembra? Olha a situação. Hoje nós estamos assim no papel como nós conhecemos.
Foi ministrado ao nosso coração, mas quando alguém ministrou para você, você não conhecia, era um gentil, fazia parte desse contexto, olha, e de repente você fala, olha, eu ouvi falar de alguém que pode mudar a minha vida, mudar a minha história, e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Foi quando você tomou a decisão pela fé de crer em Jesus, e entregou sua vida a Ele. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus, não pertence mais a nós, mas pertence a Ele. E a partir desse dia, a Bíblia fala que aos que creram e o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos, a saber, aqueles que creem no seu nome. Queridos, e essa mulher tocou Jesus com a sua vida, não era do povo, nem havia sido ministrado, porque você lembra, queridos, que a pregação depois, toda palavra depois, de uma certa forma para os gentios e tal, é uma ministração que, por exemplo, Paulo foi chamado, Pedro foi chamado depois. Uma das histórias que a gente vê que os discípulos ficaram espantados também de alguém que era meio judeu, mas tinha um problema ali, que uns queriam de uma forma não, que era a mulher samaritana. Mas deste povo, uma grega, alguém que era da Sírio Fenício, que chegou porque ouviu falar e chegou, se lançou a seus pés. Os judeus, querido, eles consideravam, presta atenção, porque alguns falam assim, poxa, mas tem algumas palavras de Jesus que as pessoas falam, pô, mas Jesus tinha um linguajar também, ele pegava forte. O que ele chamou a mulher, gente? Chamou de quê? De um cão, de um cachorro. Falou, nossa, mas que linguajar. Agora precisamos entender o contexto, precisamos entender o que significava isso lá para os judeus. Se você estudar, querido, os judeus consideravam que os pagãos eram como cães. Então, os cananeus eram considerados como pagãos, como impuros. E naquela época, o negócio que eles tinham, que o cão era um símbolo de impureza, o cão era um símbolo de uma impureza ali, tanto envolvendo sexual, algumas coisas. Havia uma aparência que os cães, naquela época, era esse simbolismo. Então, o judeu conhecia, e a mulher também conhecia, que eles eram chamados assim. Então, quando Jesus ele disse, para a mulher, olha, não é certo eu tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Ele está dizendo, falando por esse parâmetro, que era dos judeus e dos outros povos, que eles eram tidos como cachorros, como pessoas que eram impuras, que não fazia parte do povo. Mas olha a resposta da mulher. De repente a mulher chega para Jesus e fala, a mulher disse, mas Senhor, até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ela sabia, ela entendia quem ele era. Lembra que eu falei ali, que ela entendia que ela não tinha prioridade, ele não era parte do povo, ela sabia que Jesus veio para os seus. Mas quando ela ouviu passar, ela falou, eu não posso perder essa oportunidade, porque se eu não tenho direito muitas vezes ao pão, pelo menos a migalha, se ele me der a migalha, eu já estou. E ela falou, olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Esta mulher aproveitou as migalhas e teve um milagre, querido. Agora, uma pergunta para nós. Nós temos o pão. Ela pegou a migalha e teve milagre. Voltou para casa, sua filha restaurada, o demônio caiu fora. Nós temos o pão vivo que desceu do céu. Se Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a um monte, sai daqui e vai para lá. Se nós estamos com Ele, querido, o milagre é completo, nós não temos... Amém, gente? Eu queria falar tanto. Quando a gente for fazer almoço aqui na igreja, querido, eu vou estender mais, tá? Porque daí a gente obriga todo mundo a comprar almoço, daí já fica aqui mesmo. Mas nós temos horário. Eu quero mais um texto ler com vocês, que diz respeito a isso, querido. Porque, olha, nós nos pegamos que a gente tem tudo. Nós temos tudo. Porque nós temos o pão vivo. Nós não precisamos de nada. Mas o nosso dia a dia, vivendo neste mundo, nos quer levar a gente ficar, talvez, atrás só de migalhas. Mas o Senhor tem nos dado, Ele é o pão vivo. É um texto, eu talvez não vou conseguir ler, eu quero só citar ele, para que você entenda. Depois, se você quer entender mais o contexto, vai ali para o capítulo 11 de Romanos. Capítulo 11 de Romanos, a partir do verso 12,
Pode até ler um pouquinho antes. Mas ali Paulo estava falando a respeito de gentios e dos judeus, que Paulo ele foi chamado para pregar aos gentios. Mas aqui ele usa uma ilustração de ser enxertado. E eu quero ler só alguns textos aqui, eu poderia ler tudo, mas vai tomar um pouquinho de tempo. Verso 19, ele diz assim: talvez vocês digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. Verso 20, é verdade, mas lembre-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque vocês creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, Ele também não poupará vocês. O que Paulo está dizendo? Ele falou assim como um ramo. Lembra que Jesus falou lá também? Olha, meu pai é agricultor, eu sou a videira verdadeira. Todo ramo que não está ligado em mim, Ele corta. E todo aquele que está ligado em mim dá fruto, Ele poda para que dê muito fruto. E queridos, o que Paulo está dizendo aqui é que nós não tínhamos condição nem de ser cortado nem podado, porque nós não éramos de lá. Mas a Bíblia fala que nós em Cristo, por causa de Cristo, nós fomos enxertados. Quem já viu um enxerto? Eu volto e meio, eu saio na sacada do prédio lá e eu tenho um vaso lá que o Marcelo deu, acho que, não sei se faz 2 anos. Quantos anos foi aquele aluno? Não sei se... Foi o ano passado, né? Ele entregou para nós assim, um vaso que tem ali um cabo é um pé de limão e estava enxertado o quê? Uma poncã. Foi enxertado ali, lá você vê as folhas e até vai dar fruto. Queridos, o que Paulo está falando é que nós não éramos, mas por Jesus nós fomos enxertados na videira verdadeira. E por ser enxertado, nós fazemos parte. Paulo está falando, olha, é verdade, mas lembre-se que os ramos que foram cortados, porque não creram, e que vocês que estão ali creem, portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer, porque Deus, se Ele não poupou, quem que Deus não poupou? Aqueles que não creram nele. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. E Paulo está falando, não pensa que vocês são enxertados, vocês estão fora disso, porque se vocês não creem, se vocês não vivem em mim, o Pai também vai cortar, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Verso 22, observem como Deus é, ao mesmo tempo Ele é bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas Ele é bondoso com vocês, desde que continue a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, vocês também serão cortados. Eu teria muito ali para falar nesses textos ainda, mas eu quero já ir para o final, para a gente poder orar. Queridos, para fazer essa comparação, de que valor nós estamos dando para o pão que nós temos na nossa vida? Porque essa mulher, não fazendo parte, ela nem tinha sido enxertada, ela foi atrás de um milagre, e Jesus falou, olha, não é certo tirar das crianças, que eram aqueles que tinham recebido, para entregar para os cachorros, que aqueles estão fora. Se a gente pensar, nossa, mas Jesus, queridos, nós estamos no mesmo pacote, nós éramos tudo cachorrinho, nós não éramos filhos, mas a Bíblia fala que aqueles que creem e o recebem, dá direito de se tornar filhos. O discípulo de Jesus, queridos, tem parte com Ele. João capítulo 6, verso 53 diz, então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e vocês não beberem o sangue, vocês não terão vida em si mesmo. Mas quem come da minha carne e bebe meu sangue terá vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. O que Jesus está falando? Está falando da vida dele. Ele é o pão vivo, nós devemos comer dele, nos saciar nele, precisamos receber e desfrutar. E como eu falei, querido, nós cantamos hoje, e declaramos realmente que há um lugar preparado para mim, na mesa do banquete. Filhos se assentam na mesa, para comer do pão, da mesa, da comunhão.
do relacionamento. É como se nós estivéssemos comendo. Quem tem cachorrinho em casa lá aqui? Só come ração. Não sei se a minha mãe ainda está assistindo lá aqui, mas contar que semana ela tem um cachorrinho lá e só dá ração. Mas a minha mãe, ela come algumas coisas e ela está na roupa dela assim, depende do pão, ela joga aqui para o cachorrinho comer. Não é para dar comida para ela. Porque o cachorro, se você... Ele quer invadir a mesa, não quer, gente? Mas geralmente o cachorro come das migalhas, não é assim, gente? Do que cai da mesa. Meu querido, eu e você, nós não somos mais cachorros que comem das migalhas. Mas o poder que há em saber o que tem na mesa, e nós deixamos de desfrutar. E tem muitas pessoas que não estão na mesa, mas com uma migalha têm vivido milagres, porque creem no Senhor Jesus. Agora precisamos tomar cuidado, querido, porque podemos estar na mesa por sermos enxertados. Mas o que Paulo falou, você pode estar até enxertado, mas não pense que o Deus que é bondoso, mas também é severo, Ele age de acordo com a sua palavra. Se eu não dou fruto, se eu não vivo a palavra, Ele também vai cortar. Não pensa porque eles rejeitaram, mas se hoje nós o rejeitarmos também, nós seremos cortados. É muito séria a palavra para nós, queridos. Hoje nós estamos enxertados, não éramos, mas nele nós somos filhos. Nós vamos desprezar o pão ou vamos desfrutar do pão? Rejeitaram porque eles não creram. Hoje nós cremos, mas nós também podemos rejeitar se nós não obedecermos. Qual é o valor do pão para nós? Eu até anotei aqui, né, da devocional de hoje. Nós lemos que Enoque, ele andou com Deus, e Deus o tomou para si. Querido, que maravilhoso é isso. Tanta comunhão que tinha, que Deus falou, não vai ficar mais aí, vem comigo. Porque está andando com Deus, está na mesa. Queridos, nós temos o pão na mesa. E o convite nessa manhã para nós é de comunhão com Ele. Qual é o valor que tem o pão para você? Porque para essa mulher, ela entendeu o lugar dela. Ela falou, Senhor, até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem. Só um pouquinho. E Jesus se admirou da fé daquela mulher. Ele falou, mulher, pode ir para casa, tua filha já está curada. O Senhor tem cura, tem milagres para nós, querido, mas é na mesa do banquete. Amém? E eu quero ser bem rápido, temos 3 minutinhos, e à medida que você vai levantando, se quiser já vir para frente, nós queremos orar nessa hora para que realmente nós possamos reconhecer isso. Senhor, eu não quero apenas migalhas, mas eu sou teu filho, eu quero desfrutar da mesa do banquete, porque o Senhor tem grandes coisas para a minha vida. Se você quer mais deste pão, se você quer, quem sabe, querido, talvez você está aqui, mas você nunca entregou tua vida para Jesus. Quem sabe te fala, poxa, eu tô já faz tempo comendo migalhas. Se você está comendo migalhas, querido, o Senhor quer trazer uma revelação no teu coração, que hoje é o dia de você deixar das migalhas, falar com Ele, Senhor, eu não quero mais, eu quero ser enxertado na tua videira, eu quero sentar na mesa do banquete. Sai do teu lugar, vem aqui, vamos orar junto também. Vamos ficar em pé, queridos, à medida que vamos estar cantando. Se você deseja mais do Senhor, fala, Senhor, eu quero mais deste pão, eu quero mais nessa hora. Sai do teu lugar, vem e vamos orar, vamos clamar ao Senhor por isso. Isso, querido, pode vir, tem vários. Nós precisamos, querido, o pão está disponível para todos nós, é o lugar do banquete. Quem quer pão da mesa, vem. Quem quer migalha, você decide, amém, queridos? Eu quero deste pão, eu sou o primeiro a estar aqui, eu quero desfrutar do pão na mesa do banquete.